Opa, aí pessoal, tudo certo? Sexto de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 7 de abril de 2024. Calendário cheio hoje, então vamos acelerar aqui para a gente trazer para vocês, sempre baseado em números e estatísticas, as melhores opções e dicas para vocês apostarem nessa noite e tarde de NBA. Com jogos e horários alternativos, é isso que é muito importante ativarem o sininho de notificações, porque a gente sempre tem horários aí diferenciados na rodada da NBA nos finais de semana. E a gente sempre tenta lançar o nosso vídeo antes, mas às vezes esses jogos são os mais lucrativos. Então é muito importante vocês conferirem os nossos vídeos antes, garantir as melhores odds e também conseguir tirar proveito desses jogos, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Nosso grupo VIP aqui do lado, menor preço do mercado, 25% de desconto nesse final de semana, ainda R$ 45 para quem quiser fazer parte da temporada completa, envolvendo essa reta de final de temporada regular, o play-in, os playoffs e também NBA Finals. Você vai ficar com a gente por apenas R$ 45 o mês de abril, maio, junho e também vai garantir todo o nosso conteúdo já lançado, guias e e-books e os conteúdos que ainda serão lançados. Lembrando, vai ter um guia especial para pós-temporada, para a galera aprender a apostar contra e a favor de cada uma das equipes, se baseando, claro, nos confrontos de playoffs. Beleza? Meta de 200 likes para o vídeo de hoje e bora ser lucrativo, começando com Mavericks e Rockets. A gente tem aqui esse primeiro jogo com o Dallas jogando em casa, a gente tem uma rivalidade aqui, mas um Houston Rockets que já não tem muito pelo que brigar na temporada. O Dallas Mavericks ainda busca se garantir entre as 6 principais franquias, mas quem sabe ultrapassar os Clippers e conseguir um mando de quadra. O Dallas vive um dos melhores momentos que a gente tem dentre as franquias da NBA. Joga em casa, tem o Kyrie Irving jogando muita bola e o melhor jogador em quadra também está a nosso favor, Luka Doncic. Eles venceram 3 dos últimos 4 confrontos contra os Rockets, então eu acredito na vitória dos Mavericks para hoje, porém eu tomaria bastante cuidado aqui em relação a essa odd baixa, tá? Tentei pegar uma odd um pouquinho mais alta durante o ao vivo a favor dos Mavs e também vamos ficar de olho aqui em relação à pontuação. A gente tá falando de um Dallas que vem pontuando em altíssimo nível, tá? Eles devem ter uma noite bem pontuada nessa noite, principalmente porque o Houston Rockets é um time que caiu muito defensivamente. Quando a gente fala de Dallas, a gente está falando de um dos 10 melhores ataques da NBA, de um dos times que mais tem pontos por jogo na liga, o 6º maior, um time que está em segundo em número de bolas de 3 feitas por jogo, mas de acima de tudo um Houston Rockets que, se a gente for fazer um recorte, sei lá, dos últimos 15 jogos aqui, um recorte amplo, mas nem tanto, eles que sempre foram uma das 10 melhores defesas da liga, caíram e caíram muito, chegando a ser quase uma das 10 piores. Beleza? Próximo palpite aqui para vocês, Clippers e Cavs e também Pacers e Heat, porque a gente espera que a equipe da casa pontue bem nesse caso, então vamos aqui de over em pontos totais dos Clippers, a defesa dos Cavs deixou bastante a desejar recentemente, vamos de acima de 102,5 pontos para os mandantes, que tem muito mais motivos para buscar uma vitória do que os Cavs que jogaram ontem, estão cansados e perderam para os Lakers. E também vamos aqui no over na pontuação do Miami Heat. O Miami Heat também briga por coisas importantes, inclusive um confronto direto hoje contra o Indiana Pacers. Eles são um time que sempre pontuaram bem contra esse rival. Eu espero mais de 103,5 pontos deles. Bom, os Cavs nos últimos 10 jogos tiveram uma piora bem evidente, principalmente porque a defesa deles deixou a desejar e é o principal ponto no qual eles confiam. Eles sofreram 113,7 pontos de média para os seus adversários, mas se a gente for reduzir esse recorte aqui para os últimos 6 jogos, a gente pode observar que eles sofreram 114 pontos ou mais em todos esses 6. A gente também está falando de um Clippers, que é um dos ataques mais eficientes da liga. Se a gente for olhar aqui a eficiência deles por 100 posses de bola, é o 3º melhor ataque que a gente tem na NBA, e eles também são um dos 3 melhores aproveitamentos em lance livre, em bolas de 3, e eles enfrentam o Cavs que, repito, jogou ontem, deve estar cansado, e com Darius Garland e o Donovan Mitchell aí voltando de lesão, jogando na mesma escalação, eles vêm mostrando muita dificuldade de defender recentemente. Os Clippers conseguiram marcar 108, 119 e 106 pontos nos últimos 3 dos últimos 4 confrontos, né? Contra os Cavs, estou considerando aqui, né, apenas o tempo regulamentar, ignorando esses 111 que eles fizeram aqui em prorrogação, e eu acho que é o suficiente para a gente conseguir uma boa pontuação do time da casa hoje, que vem saudável. Paul George está à disposição, James Harden está à disposição, o desfalque que eles vão ter nessa partida de hoje, de fato, é o Kawhi Leonard. Beleza? Falando aqui de Pacers e Heat, a gente tem aqui um confronto direto na Conferência Leste pela 6ª colocação. O Miami Heat a gente sabe que é um time cascudo nesses jogos decisivos, eles crescem, mas acima de tudo é um Heat que marcou 129, 142 nos 2 jogos que essas franquias tiveram nessa temporada. O Miami Heat é um time que tem muito poder de fogo para pontuar por dentro e o Tyler Hero voltou, então eles serão ainda melhores no ataque. Jaime Jaquez, Bam Adebayo, Jimmy Butler e também o Martin são jogadores que podem pontuar por dentro nesse garrafão
do Indiana, que é um dos 3 mais vazados da liga. Os Pacers nos últimos 10 jogos eles sofreram uma média de 114,1 pontos e quando a gente fala dessas questões defensivas, eles são a 7ª pior defesa da NBA e o segundo time mais rápido, ou seja, eles têm muitas posses de bola por minuto, mas geram também, porque eles gastam pouco relógio, então mesmo que o Heat não esteja ali com a mira afiada, a gente deve ter posses de bola o suficiente para eles marcarem esse número de pontos acima de que a gente busca. Quando a gente fala aqui para a posição de ala, que é a posição onde o Jimmy Butler joga, o Indiana Pacers é o 5º time mais vazado da NBA. Para a posição de ala de força, que é a 2ª posição onde ele mais joga, eles são mais vazados. Então vamos ficar de olho no Jimmy Buckets, que certamente deve ligar o modo playoff para essa partida de hoje. Eu não gosto de apostar nele, né, porque é um jogador que a gente nunca sabe o nível de engajamento dele dentro da partida, mas se ele começar com volume, arremessando, acho que é um jogador interessante pra gente ficar de olho. Agora vamos trabalhar aqui no over dos Celtics contra os Blazers e do Thunder contra os Hornets. Lembrando que o Thunder vem sem o Shai Gilgeous-Alexander, mas o Hornets e Blazers são 2 das piores defesas da liga, por 100 posses de bola, a 2ª pior, e também a gente tá falando aqui da 8ª pior defesa da liga. Bom, então vamos aqui de acima de 108,5 pontos o Boston Celtics. Lembrando, eles têm dúvidas importantes para hoje, dentre elas o Jaylen Brown e o Jason Tatum. Eu tô contando com um time saudável hoje para eles produzirem bem. E vamos colocar aqui acima de 104,5 pontos do OKC, fechando a odd em torno de 50. Odds superiores a gente passa para a galera lá do VIP, beleza? Bom, Boston Celtics é um dos melhores mandantes da NBA, o melhor time em número de vitórias da NBA até aqui. Eles são também o melhor ataque por 100 posses de bola e jogando em casa, marcaram 123 pontos de média nos últimos 20 jogos que fizeram. Eles superaram esses 108,5 pontos que a gente busca para hoje em 16 dos 20 jogos que eles fizeram, e a gente está falando aqui de um adversário que é uma presa fácil, mas que acima de tudo é um time que sofre muitos pontos no garrafão. O Portland Trail Blazers deve sofrer bastante, principalmente se o Porzingis jogar, mas eles também são um time que sofre muitas bolas de 3. O Boston, que é o time com mais bolas de 3 por jogo em toda a liga, deve conseguir pontuar bem contra esse adversário, porque eles marcam 122,4 pontos por 100 posses, o melhor ataque da liga, jogando em casa e solto, né? Porque a gente tá falando de um Boston que já tá garantido na pós-temporada, então eles estão tranquilos. Do outro lado, o OKC, que apesar de jogar sem o Shai Gilgeous-Alexander, marcaram 113,8 pontos de média nos últimos 10 jogos, muitos deles sem os seus principais jogadores, né, um dos seus principais jogadores, ou na verdade que é o Shai, e eles ficaram abaixo dessa pontuação que a gente busca para hoje, de 104,5 pontos, 2 vezes, contra o Bucks e o Boston, que são times aí de altíssimo nível. Hoje eles vão enfrentar esse Hornets muito frágil, um time que sofre muitos pontos no garrafão, e o OKC é um time que gosta de arremessar desse setor, com Chet Holmgren e com vários jogadores que vêm de fora para dentro, infiltrando, como Josh Giddey, Luguentz Dort, Jalen Williams, etc. O OKC vem com muitas dúvidas para hoje. Se vocês quiserem duplar uma vitória deles com uma boa pontuação, para mim também pode fazer sentido. Eles são favoritos, bem como o Boston, que a gente especificou no jogo anterior e que joga em casa. Não é que nem ali a aposta do Pacers e Heat, Clippers e Cavs, em que a gente acredita que esses times vão pontuar bem porque a gente acha que eles vão vencer. Não, ali eles podem pontuar bem independente da vitória ou derrota. Mas o OKC e o Boston, se quiserem vencer, vão ter que ser bons no ataque, porque é a melhor forma de você tirar vantagem de 2 ataques que estão entre os piores da NBA. Abrindo vantagem e não colocando ali seus jogadores, a saúde deles em risco, brigando por posses defensivas, beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de Raptors e Wizards e também de San Antonio Spurs e 76ers. A gente vai colocar aqui um handicap positivo alto, favorável ao Washington Wizards. O Wizards, por pior que eles sejam, você vê que os caras querem ganhar, né? Eles estão se esforçando. Parece que todos os jogadores ali querem provar algo a alguém. Eu acho que isso é muito interessante, principalmente contra um rival ruim, como o Toronto Raptors. Handicap de mais 11,5 é o nosso primeiro palpite. E aí a gente vai aqui no jogo entre Philadelphia e San Antonio Spurs. E quando abrir as linhas aqui do Joel Embiid, a gente vai trabalhar com a linha de pontos baixas dele, tá? E fechar essa duplinha aqui, a gente já vai justificar para vocês. Bom, o Wizards hoje encara um Toronto Raptors que nos últimos 20 jogos eles perderam 17 e venceram 3. Então nesses 17 jogos eles não venceram por 12 de diferença ou mais, que é o que não pode acontecer nessa nossa tipo de mais 11,5 Wizards. Aqui a gente ou tem que vencer ou perder de no máximo 11 pontos, beleza? E nas 3 vitórias que eles tiveram, eles não conseguiram vencer ninguém por mais de 11 pontos de diferença. Então a gente tem um cenário aqui bem legal para poder trabalhar a favor do Washington Wizards, que deve fazer jogo duro com Toronto. Venceu eles por 112-109 no último encontro que essas franquias tiveram no dia 23. Então faz aí menos de 2 semanas. Então é um cenário legal aqui para a gente trabalhar e ser bem lucrativo.
quando a gente fala aqui da eficiência ofensiva e defensiva dessas franquias, vamos fazer um recorte do que aconteceu nos últimos 15 jogos. O Toronto Raptors está desfalcado de diversos titulares aí, dentre eles Jakob Poeltl e Scottie Barnes, e nos últimos 15 jogos a gente pode observar que em relação à eficiência ofensiva, os dois times foram ruins, tá? Mas o Washington Wizards foi melhor do que o Toronto Raptors. Quando a gente fala aqui da eficiência defensiva, o Washington Wizards, que também foi e é péssimo, eles foram melhores do que também o Toronto Raptors. Então o net rating, que é o saldo tirado do ataque e da defesa, deles foi superior também. Só que quando a gente fala aqui em relação aos resultados dos Wizards recentemente, a gente tem um número bem interessante. Nos últimos 9 jogos que eles fizeram, em 8, ou eles venceram, ou eles cobriram esse handicap. Venceram o Kings, o próprio Toronto Raptors, os Bulls, e conseguiram cobrir esse handicap contra os Nets, contra aqui o Detroit Pistons, cobriram também esse handicap contra a equipe dos Lakers e Blazers e venceram os Bucks, só não conseguiram contra o Miami Heat. Então a gente tem um cenário bem legal aqui para eles minimamente serem competitivos hoje e perderem de pouco. Beleza? Agora falando aqui de Spurs e 76ers, você deve estar pensando, pô, mas os Spurs têm um Wembanyama ali no garrafão, protegendo o aro, será que o Embiid vai conseguir produzir bem? Bom, primeiro que a defesa ali de garrafão dos Spurs está desfalcada do Sohan, que também é um jogador importante. Mas a gente também está falando de um San Antonio Spurs, que é, nesse momento da competição, o segundo time mais vazado para pivôs em toda a NBA. Isso porque, além deles serem uma das piores defesas por 100 posses de bola da liga, sempre que um time vai enfrentar o San Antonio Spurs, a estratégia desse outro time é tirar o Wembanyama do garrafão, é se livrar dele, atrair ele para fora para poder produzir bem. Uma forma interessante de você pontuar dessa forma é no pick and roll man, e esse tipo de jogada especificamente falando é uma jogada na qual a equipe do 76ers é muito boa, eles não vão aparecer aqui no topo de pontos por jogo, porque eles ficaram sem o Embiid por muito tempo nessa temporada, mas a gente já vai falar especificamente dele e dessa jogada, na qual os Spurs é o time mais vazado que tem na NBA e também é o time que mais sofre tentativas de arremessos dessa forma contra o seu patrimônio. Se a gente for aqui na linha de jogador, para poder especificar esse tipo de jogada e colocar aqui pick and roll man, que é exatamente essa jogada que a gente especificou, que os Spurs são ruins na defesa, em relação à média de pontos por jogo, o Embiid é o 4º maior pontuador da NBA nesse tipo de jogada. Então a gente tem um cenário aqui na qual ele deve produzir bem, essa aqui é a média, né, em números médios, porque ele vai ter um rival ali favorável. Segundo, um rival que sofre muitos pontos de uma jogada na qual ele é muito bom. Terceiro, um time que sofre muitos pontos para jogadores da sua posição. O Joel Embiid também tem que chamar a responsabilidade, como ele fez ontem, porque a equipe do 76ers perdeu muitos jogos na sua ausência, então eles correm contra o relógio. Eles tentam chegar aí nos playoffs direto, chegar numa 6ª colocação, restam poucos jogos, apenas 4, né, para eles alcançarem esse objetivo, mas tem que torcer para os rivais perderem. Não é uma tarefa fácil, mas é alcançável, porque os Pacers vão ter um confronto direto hoje contra o Miami Heat. Então pode ser ali que os seus rivais fiquem apenas uma vitória de diferença deles. Então existe a possibilidade real deles irem direto para os playoffs. E uma coisa que eles também têm que pensar, no mínimo, é em chegar na 7ª colocação para ter mando de quadra no torneio play-in. Isso também faz muita diferença, principalmente porque é um jogo único. Então eu vou duplar esse handicap positivo dos Wizards com uma boa pontuação do principal jogador do 76ers, Embiid, jogador que tem volume e encaixe para pontuar bem contra o San Antonio Spurs. Agora, pessoal, antes da gente seguir para a reta final do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e conferir através do WhatsApp o nosso grupo VIP o menor preço do mercado e por apenas R$ 45 para ficar com a gente até o final da temporada. Chamem lá, sem compromisso, vejam todos os benefícios e materiais que a gente entrega. Garanto que vocês não vão encontrar esse material em grupo VIP nenhum do mundo, beleza? E também confiram aqui o link na descrição, o link da Estrela Bet, a casa de aposta que é parceira do nosso canal. Lá você vai ter acesso a promoções e bônus exclusivos caso façam cadastro através desse link. E vocês vão ter promoções não só para basquete, mas também para futebol, final dos estaduais, outros esportes e também outras ligas de basquete além da NBA. Dê uma conferida, tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque lá você vai ter possibilidades de ter lucros ainda maiores. Fechado, o Sacramento Kings, na minha visão, é favorito, os Nets não brigam por mais nada, o Sacramento Kings briga aqui nesse embolado oeste com o objetivo de conseguir uma vaga direta nos playoffs ou minimamente ali um mando de quadra ali no torneio play-in.
eles caírem para a nona colocação, né, da oitava para a nona, faz muita diferença, porque da oitava para a sétima, eles vão ter 2 jogos para tentar se classificar para os playoffs. Aqui, na nona colocação, eles não podem perder nenhum, eles têm a obrigação de vencer 2 jogos seguidos. Então, assim, é uma situação muito diferente você ficar em oitavo ou ficar em nono. Então, eles precisam vencer esse Brooklyn Nets, que não tem mais chance de classificação na Conferência Leste, jogou ontem, devem estar cansados e, mais do que isso, eles tiveram que ficar correndo atrás do placar o jogo todo contra o péssimo Detroit Pistons. Então acho que o Kings deve vencer esse jogo. Se em algum momento o Nets, que joga em casa, assumir a liderança do placar, tentem pegar um handicap de menos 2.5 para os Kings, pagando em torno de 1,50 no ao vivo, que acho que vai valer muito a pena, beleza? E aí eles só teriam que vencer por 3 pontos de diferença ou mais, eles têm os melhores jogadores em quadra, e tem no De'Aaron Fox o seu cestinha, jogador que joga numa posição na qual os Nets são o 6º time mais vazado da NBA e também o time que mais sofre bolas de 3. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Apenas 4 palpites nessa rodada de hoje, que apesar de longa, é bem complicada. Tipos exclusivos, cotas superiores, que vocês encontram lá no nosso grupo VIP. Comentem aqui embaixo a palavra green para atrair energias positivas e também comentem quais são os palpites que vocês mais gostaram, não só dos que a gente passou, mas o que vocês acham que vale a pena o investimento para ajudar a galera que está chegando no canal e ouvindo o nosso vídeo, assistindo, enquanto lê os comentários. Muito obrigado pela sua audiência e falou!